Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje é a primeira segunda-feira do mês, o Dimitri vai nos dar a honra de fazer uma palestra sobre amor, perdão e redenção, princípios, fundamentos e estudos relacionados. Eu tentei fazer uma correlação dos temas aí, para a gente aprofundar um pouco o estudo nosso aqui, né? Mas aí essa parte aí não tem muito a ver com o livro, não, é só uma coisa que eu achei relevante trazer para vocês. Bom, o Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos falam, né, o que é o amar no sentido profundo do termo, né? A gente fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem pela gente. E também, né, procurar em torno de nós mesmos, né, suavizar a dor do nosso irmão. É o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu trouxe esse pensamento desse poeta, não sei se fala Rumi ou Rumi, que eu aprendi a gostar desse cara, ele tem umas coisas bem legais, que ele fala justamente isso, né, que sua tarefa não é buscar o amor, mas meramente buscar e encontrar dentro de você mesmo as barreiras que você ergueu contra ele. Porque às vezes a gente não entende esse amor que Jesus trouxe para nós, amar o teu próximo, né? A gente sabe o quanto que é difícil isso. E ele dá uma alternativa para a gente, né? Ou seja, você tem que ir derrubando essas barreiras que a gente mesmo ergue contra o amor e até a gente conseguir chegar nele. Ou seja, é uma coisa bonita que ele fala, que ele mostra, né, que na verdade são os nossos defeitos, as nossas imperfeições, né, a gente pode até escolher. Então a gente busca uma coisa que na verdade está muito longe ainda, né? A gente ainda está aprendendo, a gente está engatinhando quando se trata de amor. E aí a gente chega nessa parte aí do mundo de provas e expiações, né? Onde nós vivemos, né? Que mundo é esse de provas e expiações? E aí eu trouxe o pensamento aí do Francisco de Assis, que fala justamente isso. A gente não veio ao mundo para pisar em sedas, mas sim para sofrer os rigores do sol e da chuva. E a gente não tem que esperar nada diferente disso. A gente vive num mundo imperfeito, né? Como o pai Joaquim gosta de falar, com pessoas imperfeitas. Então a gente tem que esperar nada muito diferente disso. Porque nós estamos sujeitos ao quê? À lei da causa e do efeito. Cadê o raizinho? Aqui. Lei de causa e efeito. Ou seja, o que a gente faz hoje repercute lá na frente. Ou seja, hoje eu semeio, amanhã eu estou colhendo. Não é isso? Então ninguém escapa às consequências das suas faltas. Ou seja, o que eu fizer eu vou ter que dar um jeito de corrigir, né? E reparar o erro, igual o Divaldo fala, né? Não é só me desculpar, eu tenho que reparar aquele erro que eu cometi. Ou seja, se eu não espiar hoje, eu vou espiar amanhã. Então não tem muito para onde correr, né, gente? A gente está preso nesse loop aí de acertos e erros. Enquanto eu não conseguir espiar os meus defeitos, eu até coloquei as muitas moradas, eu não vou conseguir evoluir para um mundo melhor, dizer assim. A gente sabe que tem os planetas regeneradores, muita expiação, regeneradores e outros. Então, assim, essas moradas na casa do nosso Pai, a gente ainda tem que esperar um pouquinho, porque a gente está enraizado ainda. E aqui fala, o infortúnio parece merecido, mas ele não é. Então, às vezes, a gente acha que, por que isso vai acontecendo na minha vida? Por que eu sofro demais? Por que as coisas não melhoram? Ou seja, às vezes a pessoa, não tem, foi uma pessoa, a vida inteira foi uma pessoa boa, mas e as causas anteriores? E o karma que ela carrega? Porque às vezes não é só dessa vida. Às vezes isso vem de outras e outras existências. E aos poucos a gente vai se depurando, não é isso?
através de uma existência ou outra, você não sabe quantas vidas você já teve. E aí vem essa passagem que fala que a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Às vezes as pessoas pedem, a gente sabe disso na literatura espírita, as pessoas pedem algumas provações para passar aqui, para poder expiar, né? E para poder melhorar como espírito. Então nem sempre é uma provação que eu estou passando, eu pedi para passar por aquilo. E às vezes as pessoas esquecem disso também. Então as expiações, elas apagam as faltas e purificam o espírito. Então é necessário que eu passe por aquilo. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico é o remédio. Porque aquele que muito sofre tinha muito a expiar. E a resignação, ela torna proveitoso o sofrimento. Então é importante essa resignação da gente. É aceitar aquilo que a gente está passando e entender o porquê a gente tem passado por aquelas situações difíceis nas nossas vidas. Porque senão é um recomeço eterno, é um loop. Então às vezes eu tenho que aceitar algumas coisas, sem lamuriar, sem murmurar. Porque se eu ficar me lamentando a vida inteira, isso não vai mudar a minha situação. Eu tenho que entender o que acontece comigo, aceitar o que eu não posso mudar e mudar em mim aquilo que atrapalha a minha evolução espiritual. E me religar a Deus. Como é que eu faço isso? Aí eu me pergunto, quais foram os meus erros? Onde foi que eu errei? Aí vem uma pergunta que muita gente se faz: Deus está me punindo? Então Deus pune? E aí eu coloquei aqui, ó, as leis morais segundo os espíritos. As leis de Deus, não é isso? Lei da divina é a lei de Deus. Lei da adoração, que é a lei da elevação do pensamento. Lei do trabalho, que é a lei do progresso. Lei de reprodução, continuidade das espécies. Lei de conservação, da preservação da vida. Destruição, né? Tudo se renova. Lei de sociedade, né? Somos seres coletivos. Lei do progresso, é inevitável todos os seres, né? Progredir. Lei da igualdade, todos nós somos iguais perante Deus. E justiça, amor e caridade. E aí, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, eles perguntam: onde é que está escrita essa lei de Deus? Na consciência. Todo mundo sabe o que tem que fazer, não é isso? Mas, e aí eu coloquei aqui o item 9, que lendo a lei da igualdade, que a liberdade é um direito natural, mas deve ser exercida com responsabilidade e sem prejudicar os outros. Lei de causa e efeito. E aí a autoanálise, né, que a gente faz. Eu tenho responsabilidade com as minhas ações? Eu tenho agido sem prejudicar os outros? Onde eu tenho errado na minha vida? Onde eu errei ontem? E onde eu vou errar amanhã, não é isso? Então Deus está me punindo ou eu errei? Então assim, a gente tem que fazer essa autoanálise e saber que a lei de causa e efeito não tem como fugir dela, não é isso? Então como eu cesso esse loop infinito de errar e recomeçar? Aí vem os ensinamentos, não é isso? Perdoai para que Deus vos perdoe. Se eu não perdoar, como é que eu quero ser perdoado? Se eu não tiver misericórdia, como que eu quero que Deus tenha misericórdia de mim? Como a história do rei, não é isso? Que chamou o camarada: você está me devendo. Aí
eu não tenho como te pagar, então eu te perdoo. Aí o cara chegou na rua lá, encontrou a pessoa que devia, aí ele cobrou. Aí o cara não tinha, mandou colocar o cara na prisão, o rei. Aí não, hein? Aí mandou chamar e botou junto com o outro. Porque se ele não tiver misericórdia, como é que ele quer ser misericordioso? E aí vem, quantas vezes perdoaria meu irmão? A gente sabe, 70 vezes 7. Ou seja, a misericórdia não deve ter limites. E aí vem a questão do karma, né? A morte não nos livra dos nossos inimigos. Que tem aquele ditado que está no Evangelho: morto o animal, morto o veneno. Ou seja, isso não existe. Eu matei a cobra aqui, nunca mais ela vai me picar. Mas na prática a gente sabe que isso não funciona. Porque quando chegar do lado de lá, seja bem-vindo, não é isso? Então aquele que diz nunca perdoarei, ele pronuncia sua própria condenação. Porque ele é juiz e réu em sua própria causa. Porque ele precisa se perdoar e precisa perdoar o outro. E tem a questão do perdão dos lábios e o perdão do coração. Às vezes a pessoa fala, não, eu perdoei fulano. Realmente agora eu não tenho mais nenhum sentimento em relação a ele e tal. Mas na verdade ele não perdoou. Então assim, ninguém engana a si mesmo. E nem a Deus, né? Porque Deus vê o que passa no nosso interior. Então o perdão ele precisa ser sincero, para que Deus vos perdoe. Então qual que é a ideia do perdão? Não se queixar das provas, nem tampouco dos que lhe servem de instrumento. Ou seja, quem é o instrumento? São as outras pessoas que nós convivemos todos os dias, no trabalho, na escola, dentro de casa, que testa a nossa paciência. Então, ao invés de queixar-se, agradecer a Deus por experimentá-lo e também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. E é nessa hora que muitos falham. E põe muitos nisso, né? Isso muitos aí tinha que ser letra maiúscula, né? Porque eu acho que é aí que pega para muita gente, né? Paciência e resignação. E aí eu trouxe esse pensamento aqui, essa passagem: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Está em Filipenses. E eu trouxe aqui do livro Rosa Cristo, a passagem do Miramês, que ele fala uma coisa bem interessante, que emotividade é uma força superior que extravasa da alma carecendo de disciplina. Ou seja, nós temos que disciplinar as nossas emoções. Que a emoção educada aparelha o espírito sublimado no intercâmbio com a espiritualidade. Ou seja, se educa a sua emoção para poder ajudar no seu intercâmbio com a espiritualidade. E murmurar é não compreender os desígnios divinos. E essa ignorância nos trará, né, torturas indescritíveis. E aí cada um pode pensar do jeito que quiser. Então, se não aceitarmos o convite divino, como a gente vai se apresentar perante Deus? Você vai chegar lá, Deus, você volta na hora. Você, opa, está tudo errado. Então, ele fala que nós somos verdadeiras antenas de transmissão superior. Todavia, a nossa sintonia, ela depende de quê? Dos nossos comandos. Com o que eu estou me sintonizando? Então, no descontrole das nossas emoções, nós somos desencaminhados ao quê? Aos impulsos inferiores. Ladeira abaixo. Então, estimular contendas é semear joio que mais tarde haverão de matar a nossa própria fome. Estou semeando uma coisa que eu vou ter que comer lá na frente. Então, eu tenho que fazer uma auto-reflexão
e perceber aonde que está o meu descontrole. Qual que é a emoção que me controla? É a raiva? É a tristeza? Igual naquele desenho que está tendo agora, divertidamente. Qual que é a emoção que te controla? A alegria? Então a gente tem que saber qual é a emoção que te controla, se trabalhar isso aí em você. E Santo Agostinho fala aqui, ó, olha que interessante. Qual é o remédio que vai prescrever aos atacados pelas obsessões cruéis e cruciantes males? Aí ele fala, só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. Ele fala que a fé é o remédio seguro do sofrimento, que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aí ele fala uma coisa para mim interessantíssima, que é aqui, ó, o que duvida da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. É na hora. Se você duvida da sua fé, é imediato. Ele fala que o Senhor apôs seu selo em todos que neles creem. Ou seja, ninguém engana a Deus. Você fala que você perdoou, mas no coração você não perdoou. Igual eu falei lá atrás, perdoam pelos lábios, não é do coração. Ditosos os que sofrem choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. É aqui embaixo, ó, os Espíritos sempre dizem aqui, ó, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais que um grande número de palavras com as quais nada tem a ver o coração. Ou seja, perdoar do fundo do coração, não da boca para fora. E aí eu trouxe alguns conceitos de reforma íntima do livro do Fo, e fala que a reforma íntima é uma construção gradativa de valores e solidificação de qualidades eternas, ou seja, vai construindo isso aí ao longo do tempo, que é uma proposta de plenitude e não de derrotismo. É fazer mais luz para varrer as sombras e não o contrário. É a formação do homem de bem. É um processo libertador da consciência. Eu me liberto de tudo que me atrasa, que me atrapalha, que me faz mal, que me impede de evoluir como espírito. Então não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo através do domínio natural da voz divina que ecoa na nossa intimidade. Qual que é a vozinha que você está escutando? Todo mundo escuta aquela vozinha lá dentro, né? A gente nunca escuta a voz certa, né? Escuta sempre a voz errada. Então, quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como primeiro desafio o encontro consigo. Se olhar no espelho, ver tal qual você é. Quem sou eu? É buscar esse autoconhecimento, que é um processo, não é uma coisa fácil. Eu vou olhar no espelho, agora eu sei como é que eu sou. Não é assim que funciona. Porque a ausência de ideias claras sobre nós próprios constitui pesado ônus a ser superado. Eu preciso desse conhecimento, porque eu não sei o que eu sou o quê? E outra coisa, não existe reforma íntima sem dores. Não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. E não é simples. É simples no papel. Todo mundo sabe a dificuldade que é a vida, que são as coisas, são as pessoas, que são as relações. É controlar você mesmo no momento de raiva, no momento de descontrole. Isso não é fácil. Aí você tem que usar
a paciência, a resignação e escutar aquela vozinha divina que falou lá atrás. Mas aí você tem que acerenar o teu espírito. E aqui, quando ele fala que a reforma íntima ela não pode acontecer sem dores, ele fala, mas o martírio é uma forma de autopunição. É o excesso que nasce da incapacidade de gerir com equilíbrio o mundo emotivo. Aí tinha aquela história, o cara ficava se açoitando, né? Antigamente fazia isso nos monastérios, para controlar os pensamentos, pá, as costas cheias de cicatriz, porque não tinha um autocontrole, que é muito difícil. Mas aí, como disse Santo Agostinho, é uma questão de fé, de orar, de pedir e não duvidar da sua fé. Que a fé é vacilante. Então a questão não é lutar contra nós, e sim conquistar essa parte enferma, recuperá-la. E isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. O Pai Joaquim fala às vezes também, aceitar a nossa sombra, saber que a gente tem defeitos, que a gente tem que melhorar, que não é fácil, que é uma luta diária. Aceitar como nós somos e tentar melhorar. É perdoar a nós mesmos. Porque o perdão ele liberta, não é isso? Ele ajuda nessa questão de entender quem eu sou, aceitar quem eu sou e tentar melhorar quem eu sou. E no livro de Hebreus fala que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Ou seja, isso aqui fecha tudo que eu falei lá atrás. Disciplina, de não ser fácil, que parece ser motivo de tristeza, mas sim vai ser alegria, vai produzir o fruto lá na frente do teu esforço. E aqui ele fala, fortalecer as mãos enfraquecidas, trabalhar a nossa fé, a nossa disciplina, façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie. Foi o que eu falei lá atrás, desencaminhar, então o descaminho que falou lá atrás, desviar do caminho certo, escutar a vozinha errada. E sem santidade ninguém virá ao Senhor, porque eu não me purifiquei, porque eu não espiei aquilo que eu precisava espiar, porque eu não me resignei, que eu continuo errando e tropeçando na mesma pedra, e eu vejo a pedra na minha frente e tropeço. E aqui, gente, esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, porque a porta estreita é difícil passar por ela. Mas a gente não tem que se martirizar, como falou lá atrás. A gente tem que se perdoar, aceitar e trabalhar as nossas emoções, os nossos defeitos, o nosso descontrole, igual o Miramês falou no livro Rosa Cristo, para que a gente consiga passar por ela. Mas é um trabalho longo, é um processo difícil, demorado. A gente sabe como é que é difícil dar a outra face. Não é fácil. Mas é um esforço, é um trabalho de fé, de determinação, de aceitação e de resignação. Depende de cada um.
Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. A estrada é a mesma para todo mundo. Não tem privilégio, igual falou lá na lei da igualdade. Não tem ninguém mais bonito que o outro. Vai chegar todo mundo, mas não vai chegar primeiro que o outro. Por quê? Por causa do esforço próprio. Por causa da disciplina dele. Porque ele aceitou, como diz o lado sombrio dele, abraçou e falou: eu vou conseguir. Mas não é fácil. Então foi só isso aí. Hoje foi mais curtinho, né, Orlando? Perguntas, dúvidas? Quem quer passar na porta aí? Você comentou lá sobre a autoflagelação, né, que foi citado por Santo Agostinho. Você falou que antigamente tinha isso. Realmente, antigamente tinha mais, mas existe até hoje. Existem algumas partes de algumas seitas, religiões, que eu não vou aqui citar nem nomes, que ainda fazem isso. Infelizmente. Nada a ver, eu não concordo, mas cada um também está no seu nível de evolução, né? Mas eu acho que não é ideia interessante isso. De nenhuma forma. Acho que ele tenta, acho que é uma forma da pessoa, sei lá, controlar o pensamento, né? Tem várias formas de você fazer isso, mas eu acho que a autoflagelação acho que é pior. Mas quando você está na clausura ali, eu acho que é mais difícil, porque você não tem muito com quem conversar, né? Você fica ali, igual o confinamento do Covid, né? A gente ficou em casa, a gente quase pirou, né? Eu, por exemplo, saí correndo na rua aí, comecei a correr. Eu não corria, eu comecei a correr. Até hoje estou correndo. Por causa disso. Mas assim, eu falo essas coisas, isso não assusta não, viu, gente? Mas é porque é interessante essa questão da aceitação. Essa questão da gente não se martirizar e perdoar. Porque assim, defeito não tem. Tem ninguém mais bonito que o outro mais feio. Joana de Ângeles, tem uma frase dela que eu gosto muito. Ela diz assim para as pessoas: quem já se conscientizou dos seus erros, a pessoa não se culpa e nem se perdoa. Ela muda. Muda, né? Muda a forma de agir. Né? Ela já se conscientizou que ela fez determinada coisa errada. E ela se conscientizando, ela não fica ali se martirizando, se autoflagelando através, ai, você é burro, você fez isso de errado. Ela se conscientiza e muda, não faz mais. É um meio, é um caminho da reforma íntima também. É fácil, não. Tem que batalhar. O Marcos falou uma coisa aqui interessante, baixinho, que a gente usa o chicote mental. Achei muito interessante, porque quando essa flagelação, e nos dias de hoje está tão presente essa chicotada mental, porque a gente compara o tempo inteiro. Você abre um Instagram, você abre uma rede social, você está se comparando. Se você tem, por exemplo, um negócio, você acha que o outro está sempre muito mais à frente do que você está fazendo menos, quando na verdade você está dando o seu melhor. Isso para tudo na vida. E aí a gente esquece que cada um está no seu estágio e no seu tempo, no seu desenvolvimento. Mas aí a gente usa muito o chicote mental. E isso torna o dia da pessoa extremamente cansativo. Então, ao invés da pessoa produzir, a pessoa fica só rolando barras e mais barras ali, buscando algo que dê um significado para ela. E a gente, enquanto médium, capta muito mais essas questões. Então, tem hora que a gente tem que pensar muito e tomar um pouco mais de cuidado da forma com que a gente gasta o nosso tempo e como que a gente avalia. O Dmitry colocou muito bem ali, né, a questão do auto-perdão. A gente se amar mais, se perdoar mais, se entender mais, entender o estágio que a gente está,
Se a gente está aqui no desenvolvimento, todos nós estamos, cada um está na sua fase de desenvolvimento, cada um está testando ali, junto com o seu guia, o seu melhor momento de trabalho. E aí a gente também não pode comparar com alguém que fala assim, nossa, mas o outro começou muito depois de mim e já está ali, já está dando passo. Na verdade é porque cada um tem o seu estágio. Não existe ninguém aqui também que vai ser melhor, né, do que o outro. E nem os que já estão na linha de frente de trabalho. Porque a gente está ali o tempo todo desenvolvendo. Vânia, Marcos, todo mundo sabe disso, tem dia que a gente não tem condições de trabalhar. Né? A gente desenvolveu e tudo mais, assim, está desenvolvendo, mas tem dia que a gente não tem condições de trabalhar, como qualquer outro. E a gente também tem que se perdoar. A gente não pode sair dando chicotada na gente também. Então, eu acho que ficou muito bem colocado aí. O que eu ia falar é mais ou menos isso da Ana Flávia, que o tempo todo que eu fui refletindo, e na hora que falou da autoflagelação, é o que a Ana Flávia falou, eu pensei, e o Marcos falou ali, que muitas vezes essa autoflagelação ela é íntima. É a gente chicoteando a gente mesmo, não se perdoando, não se permitindo. E como ele iniciou falando do amor, é esse amor que a gente ouve diariamente na doutrina, pelos guias que são super amorosos com a gente, e muitas vezes a gente nem se permite. E a gente muitas vezes se blinda do bem e não se blinda com o mal. Então hoje principalmente a gente vive muito, né, nessa atmosfera de pessimismo, de negativismo, de negação, de comparação, que você tem que ser o melhor, mas só que esse ser melhor, a gente olha muitas vezes para o lado material, né? Do tem que ter, do tem que fazer, tem que ser. Mas esquecendo que a gente tem que fazer com nós mesmos para ter e para ser. Isso que a gente quer ser especial. E eu posso me colocar aqui assim, porque sempre tive momentos muito grandes de baixa estima, de me colocar sempre para baixo. E isso é muito difícil. Por mais que as pessoas estão te vendo bem, estão te falando das suas qualidades, e você não se reconhece aí. E isso é muito ruim. Então, quando a gente começa a se permitir errar, porque quando você não quer ser muito bom, assertivo em tudo, é porque você está não se permitindo errar. E eu não admiti errar. E errava o tempo todo. Porque ignorante ainda. Então me maltratava e acabava maltratando também ao outro. Então acho que ele falou muito bem quando ele começou falando do amor. E esse amor tem que começar em nós mesmos. Às vezes a Mãe Maria fala muito, e a gente ouve muito dos guias, que às vezes a gente faz o exercício da caridade para com o outro, mas é no exercício da caridade consigo mesmo, de se amar, de se perdoar, de se olhar bem, de se permitir crescer e permitir cair também. Porque se a gente está aprendendo e ainda não sabe, então a gente vai errar muitas e muitas vezes. Então hoje eu me permito errar. Eu acho, gente, foi tão bom o dia que eu me despertei, me permitindo errar e aceitando que é humano, é natural errar, porque eu ainda não aprendi. E isso, então, acho que é uma grande lição para todos nós, principalmente no dia de hoje, que a gente está falando de prece, está falando de cura, e que a espiritualidade está nos invocando para isso, para essa cura de nós mesmos, para que a gente possa também ser um agente de cura para o mundo, né? Para essa paz que a gente fala, desse amor, dessa caridade, e que ela começa com a gente, né? É isso aí. Só queria fazer uma colocação seguinte. Quando Jesus Cristo quando Jesus Cristo, diante dos mestres da lei que trouxeram Maria de Magdala, né, para ser apedrejada, ele falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, aqui não tem santo, não. Todos nós estamos aprendendo a sermos pessoas melhores.
Mas você só consegue ser uma pessoa melhor a partir do momento que você reconhece as suas falhas. Se você não reconhece suas falhas, você não aceita, crítica. Você não aceita que você está errado. E aí, o que acontece? Você fica num loop, igual o Dmitry falou, né? Cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros. Por isso que Cristo falou com ela: onde estão os seus acusadores? Vá, mas não peque mais. A reforma íntima, gente, é isso. Vocês acham que para aquela mulher foi fácil abandonar uma vida de anos e anos? Mudar um comportamento todo dela? E começar a seguir Cristo e a Maria? Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que é fácil a gente reconhecer as nossas falhas? O que nós não podemos é ficar nos culpando eternamente e encontrar nisso uma justificativa para permanecer. Errar, todo mundo erra e vamos continuar errando. Mas o que nós não podemos fazer é permanecer na pseudo-ignorância de que amanhã ainda vai dar tempo. Então aí, quando nós continuamos nesse loop imenso aí vem o chicote. Porque o chicote é a sua própria consciência. Porque as leis de Deus, como o Dmitry disse, não precisa de ninguém te ensinar, não. Está aqui, ó. O Evangelho de São João é claro: conhecereis a verdade vos libertará. E todos nós conhecemos a verdade, porque ela foi escrita 2000 anos atrás. Ela começou em Êxodo, com Moisés, dando para a gente os 10 mandamentos. Depois ela veio aonde? No Sermão da Montanha. Um com a lei moral, e a outra com a lei espiritual. Então quem não conhece a verdade aqui? Então é uma escolha, é uma decisão. Fazer reforma íntima é olhar para você e falar assim: eu sei que eu errei, eu sei que eu estou errado, mas eu posso mudar. E eu vou mudar. Porque aí você sai desse loop, esse loop que te atrasa, que te faz com que você não perdoe, que faz com que você renegue a tua própria capacidade de evoluir. Não pensemos nisso. É fácil? Não é. Aqui todo mundo tem problema, seja em casa, seja no trabalho, não é? Seja com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, com a avó. Mas nós não podemos deixar que isso o quê? Seja a catapulta que vai nos lançar a novos processos de reencarnação. Então vamos abrir o olho. Nós podemos ser pessoas melhores, não podemos? Mas a gente tem que querer fazer isso. Tem que querer fazer essa reforma íntima. Tem que querer se perdoar. Mas perdoar é reconhecer a falha e não cometer novamente. Isso é fácil? É difícil? É. Mas não é impossível, não. Porque todos os santos que estão lá em cima começaram igualzinho a gente. Então é isso aí, gente. Está no horário já, né? Muito obrigado a todos.